Olá, pessoal. Eu sou a Carol, sou monitora de imunologia de vocês. E hoje eu vou fazer uma aulinha rápida, um videozinho rápido sobre imunologia dos transplantes. Eu decidi fazer mais sobre esse tema porque é um tema que eu acredito seja um dos mais complicados para as provas de vocês. Então, eu vou tentar trazer isso de forma mais simplificada. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos ou sobre esse assunto mesmo, vocês podem conversar com a gente, com os monitores, pelo grupo ou podem mandar mensagem no privado. Nós estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá certo? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a imunologia do transplante. O que tem a ver transplante com imunologia? Tem tudo a ver. Embora o nosso sistema imune seja assim essencial para a nossa sobrevivência, seja quem proteja a gente contra invasões de patógenos, a gente vai ter um probleminha quando a gente fala de transplante. O sistema imunológico ele vai ser quem vai provocar aquela rejeição ao transplante, por conta de uma resposta imunológica adaptativa. Então, é por causa dele que a maioria dos transplantes falham. E essa resposta vai ser uma resposta controlada pelos genes do MHC. A gente já viu o MHC quando a gente falou de apresentação antigênica. Então, o conhecimento sobre a apresentação antigênica vai ser muito importante aqui, tá bom? Antes de eu falar melhor como é que vai acontecer esse mecanismo de rejeição, eu queria apresentar alguns conceitos que são importantes. Quem doa o enxerto é o tecido que vai ser doado, vai ser transplantado, na verdade. Quem doa é o doador e quem recebe, obviamente, é o receptor. A gente vai ter 3 tipos de transplantes, dependendo de quem vai ser esse doador e esse receptor. A gente tem os transplantes sinergênicos, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, sinergênicos, que são aqueles transplantes quando o doador e o receptor são geneticamente idênticos. Raramente a gente vai ver isso acontecendo, porque vai ser principalmente entre gêmeos, né? Quando a gente fala de espécie humana. A gente vai ver mais os transplantes halogênicos, que são aqueles transplantes em que o doador e o receptor são da mesma espécie, mas são geneticamente diferentes. E a gente tem os xenogênicos, que é quando o doador e o receptor são de espécies diferentes. Os transplantes halogênicos e xenogênicos sempre vão dar rejeição. Sempre vai ter rejeição nesse tipo de transplante. E eu vou já explicar por quê. Nos sinergênicos, como a gente vai ter indivíduos geneticamente idênticos, não vai ter esse problema de rejeição. Mas transplantes halogênicos e xenogênicos, a gente vai ter muito problema de rejeição. E quais são os princípios da rejeição? Por que a rejeição vai acontecer? Ela vai acontecer, como eu já disse, com uma resposta imunológica cujo alvo é o MHC, as proteínas do MHC. Como assim? Ora, o enxerto, ele é cheio de células, certo? É um tecido. E a gente sabe que existem MHCs do tipo 1 e MHCs do tipo 2. MHC do tipo 1 a gente vai ver em todas as células. Então, todas as células daquele enxerto vão apresentar proteínas de MHC. E essas proteínas de MHC, elas vão ser reconhecidas como um antígeno. Elas vão ser reconhecidas como algo estranho. E por isso a gente vai ter uma resposta contra essas proteínas do MHC. E essa resposta pode acontecer por 2 mecanismos: por reconhecimento direto ou por reconhecimento indireto. Como é que vai ser? O reconhecimento direto o próprio MHC do enxerto vai ser reconhecido como se fosse aquele complexo MHC peptídeo. Por quê? Olha, a estrutura do MHC do enxerto vai ser semelhante com a estrutura do MHC do receptor, só que com algumas pequenas diferenças. Então, os linfócitos T do receptor vão reconhecer que aquilo é como se fosse o MHC dele, só que ligado, tem alguma cor que está diferente, que seria justamente uma ligação do peptídeo. Que não existe, obviamente, não existe, é só o MHC do enxerto. Mas acaba tendo essa confusão
quando o linfócito T vai reconhecer. Ele vê, meu Deus, isso é MHC, mas o MHC que tá diferente. Então deve ser porque ele tá ligado a algum peptídeo. Ele pensa assim, o linfócito T. E isso acontece diretamente. A célula dendrítica do enxerto, ela vai lá, chega lá no linfócito T e apresenta o MHC dela normal. Só que para o linfócito T do receptor, ele vai reconhecer como se fosse um MHC diferente, como se fosse um MHC ligado a um peptídeo. Só que não existe essa ligação, é só uma confusão que acontece. E isso não passa por nenhum processamento por célula dendrítica do receptor, não. Vai ser tudo a célula dendrítica do enxerto fazendo essa apresentação pro linfócito T do receptor, que vai se transformar em um linfócito T aloreativo, porque ele vai começar a ter a resposta imunológica contra o enxerto depois dessa apresentação. Ou a gente pode ter o reconhecimento indireto, que segue aquele mesmo princípio que a gente já conhece. A gente vai ter uma célula apresentadora de antígeno, do receptor, indo lá, fagocita o MHC do enxerto, processa aquele MHC e com o MHC dela mesmo, ela pega só um peptídiozinho e apresenta para o linfócito T. Eu representei tudo isso através de desenhos. Aqui é a apresentação direta. A gente vai ter a célula apresentadora do antígeno do enxerto, né? Apresentando o MHC dela, que não está ligado a nada, não está ligado a um peptídeo. Ela está apresentando ao linfócito T. Só que como não é o MHC próprio daquele receptor, ele reconhece que tem alguma coisa diferente e acredita que seja um peptídeo. Aí confunde o MHC do enxerto com o MHC peptídeo, com o MHC próprio que está ligado a um peptídeo. Há essa confusão e aí esse linfócito vai ser ativado. Ou pode ser por mecanismo indireto, né? Quando a célula dendrítica do receptor, de quem recebeu o enxerto, vai lá nas células do enxerto, vai lá no tecido do enxerto e vai fagocitar o MHC. E vai processar esse MHC, transformar em peptídeo e vai apresentar com o MHC próprio ao linfócito T, naquela apresentação antigênica que a gente já conhece. Tá. E aí, eita, eu tirei foi tudo que eu risquei. Será que aparece de novo se eu clicar? Parece não. Mas enfim, essa parte de princípios de rejeição acho que deu para entender. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Como é que vai acontecer os mecanismos de rejeição? A gente vai ver que a rejeição ela pode acontecer de forma hiperaguda, aguda ou crônica. A forma hiperaguda vai ser uma rejeição que vai acontecer em minutos. Ela é mais rara de acontecer, porque ela está relacionada a anticorpos já pré-formados. Um paciente que já recebeu um transplante antes, ou um paciente que recebeu uma transfusão sanguínea errada e ativou a produção de anticorpos aloreativos, ou um paciente que tem um tipo sanguíneo diferente do doador, um receptor com um tipo sanguíneo diferente, tudo isso vai poder provocar essa reação de rejeição hiperaguda. Só que isso é mais raro de acontecer, porque hoje em dia a gente faz vários testes para testar a compatibilidade entre os pacientes, então é mais difícil de acontecer. Mas isso vai acontecer por conta desses anticorpos pré-formados. Aí o que é que vai acontecer? Os anticorpos pré-formados, eles vão reagir com um haloenxerto na parte do endotélio do enxerto. Eles vão começar a provocar uma lesão nesse endotélio. E quando a gente tem lesão endotelial, a gente tem um processo de formação de trombo. E isso vai provocar uma trombose nos vasos que nutrem aquele enxerto. E, consequentemente, não vai passar sangue, o enxerto vai necrosar. E isso é muito rápido, porque o paciente ele já tem esses anticorpos prontos, são anticorpos pré-formados. Não tem que ter aquele tempo de ter as apresentações antigênicas. Não, já está tudo pronto, recebeu o enxerto, em poucos minutos acontece essa reação. É mais raro de acontecer
pode estar mais relacionada a xenotransplante ou aqueles casos que eu falei. Só que a gente não acontece tanto que a gente tem os protocolos a seguir quando vai fazer a doação, para evitar esse tipo de reação. E tem a reação aguda. A reação aguda é que vai seguir aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, né? Que a gente vai ter uma apresentação direta ou indireta do halo enxerto, do MHC, né? Do halo enxerto. E vai ser esse mecanismo de rejeição aguda vai ser mediado por células T aloreativas e por anticorpos aloreativos. As células T aloreativas vão provocar inflamação no intestício e uma inflamação no endotélio, enquanto os anticorpos aloreativos vão provocar uma inflamação endotelial, que vai gerar uma endotelite. Essa é a principal causa de falha precoce do transplante. E é ela que a gente tenta combater com mecanismos imunossupressores, para que aquele transplante dure mais. Então, esse mecanismo agudo, a gente vai ter ativação de células T aloreativas, pode ser linfócito TCD4, linfócito TCD8, que vai gerar uma inflamação do intestício daquele enxerto, ou uma inflamação endotelial, e pode ser também relacionada a anticorpos aloreativos. Embora naquele mecanismo de apresentação eu só tenha falado das células, quando a gente tem ativação de célula TCD4, a gente estimula, né, os linfócitos B a produção de anticorpos. Então vai ter produção de anticorpos aloreativos também. E tem um mecanismo crônico, que infelizmente é a principal causa de falha de enxerto, que é um mecanismo que a gente não consegue controlar muito bem com medicamentos. Mas, em contrapartida, é um mecanismo crônico, ele vai demorar mais, vai demorar meses, anos para acontecer. Ele vai acontecendo de forma progressiva. Esse processo inflamatório por ativação de células T, que é o principal mecanismo dessa rejeição crônica, ele vai estimular a proliferação de fibroblastos. Os fibroblastos e aí células musculares dos vasos, eles vão provocar um estreitamento do vaso e um enrijecimento da parede do vaso. Então, a gente vai ter uma estenose e uma arteriosclerose. E isso vai fazendo com que cada vez mais a gente tenha menos sangue sendo destinado para aquele enxerto. E ele vai morrendo aos poucos. Então, para a gente reverter principalmente o mecanismo de rejeição aguda, a gente pode usar os imunossupressores. Só que para crônica, ela acaba sendo refratária aos imunossupressores, a essa terapia. Eu acredito que tenha sido isso o principal. Eu vou mandar depois para vocês um resumo sobre os imunossupressores. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre essa aula, sobre outros conteúdos, como eu falei, vocês podem estar conversando com a gente para tirar as dúvidas.